Como eu disse, eu não vou citar todos os 34 casos de dispensa de licitação. Eu vou agora usar ou utilizar do artigo 24, inciso 5º, que é outro bastante utilizado. Esse inciso 5 diz o seguinte, outro caso de possibilidade de dispensa. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. Aqui nós temos a chamada licitação deserta. Ou seja, o órgão público faz todo o processo de uma licitação tradicional, faz lá o termo de referência, o edital, faz o aviso de licitação. No dia, na data e na hora marcada de abrir a sessão, não aparece ninguém. Ou seja, deu uma licitação deserta. Isso é uma tragédia na área pública. Algum motivo houve. Tá? Que motivos? São vários, eu cito um ou dois. Às vezes foi uma licitação que não atraiu os fornecedores. Por quê? Às vezes o termo de referência onde define o objeto, a definição foi mal feita. Às vezes o edital tem cláusulas que são inexistentes, exigências desnecessárias. E aí o fornecedor, ao observar aquilo, ele entende, ó, nem o órgão público sabe o que quer, então eu não vou perder tempo e dinheiro. Então pode ser uma das causas. Uma outra causa é que o fornecedor, ele não se interessa por aquele objeto, tá? Houve falhas de comunicação. Então, os motivos podem ser vários. Pode ser até que alguns fornecedores da região tomem a decisão, não, nós não vamos, porque o preço estimativo do órgão público está muito baixo. Vamos esperar ele levantar um pouquinho mais essa estimativa dele. Enfim, independente da causa, a licitação deu deserta. O que fazer agora? Qual é o autorizativo legal? Em princípio, o órgão público vai tentar detectar o motivo que levou à licitação deserta e refazer o processo. Por isso que eu disse há pouco, a licitação dispensável, existe possibilidade de licitar. Mas aqui o legislador deu uma abertura. Então, a licitação deu deserta, como regra, saiba do porquê de ter dado deserta e faça outro processo. Tente acertar o problema de ter dado deserto. Mas, como existe interesse público envolvido, se o órgão público justificar, eu disse há pouco, normalmente todos os processos do artigo 24 têm que ter justificativa. Então, se o órgão público justificar, por exemplo, que ele não tem tempo de abrir um outro processo, ele precisa urgentemente daquele bem, daquele produto, sob pena de faltar medicamento, causar um prejuízo muito grande. Então, quer dizer, se ele justificar que ele não tem condições de abrir um outro processo licitatório, ok, ele justifica, demonstra os porquês, agora ele está liberado para uma contratação direta. Mas uma outra exigência desse inciso 5º, essa empresa que será contratada tem que satisfazer integralmente o edital que deu deserto. O órgão público não poderá mexer em nada. Por quê? Senão ele está beneficiando essa empresa. As que não vieram, talvez por isso que ele esteja mexendo, é porque não vieram. Então fere o princípio da igualdade, da isonomia e tantos outros. Então, entenderam? Esse inciso 5º, licitação deserta. Como regra, o órgão público vai repetir o processo detectando o porquê deu deserto. Mas se ele justificar o porquê ele não pode repetir o processo, ele poderá convocar uma empresa por contratação direta, desde que ele justifique e também não modifique nada do edital que deu deserto. Então esse é o inciso 5º. Quero ver com vocês também o inciso 7º. O inciso 7º é bastante interessante. Não é a licitação deserta, é parecido com uma licitação fracassada. Ou seja, os fornecedores, os que querem vender para o governo, vão lá participar do processo licitatório, mas ninguém chega até o fim.
E aqui diz o seguinte: quando os preços apresentados estiverem superiores aos preços de mercado. Ou seja, o órgão público, no termo de referência, define o objeto, faz um orçamento detalhado e, na hora da licitação, todos os valores dos fornecedores estão bem acima do estimado. Ali o responsável pela licitação vai negociar, mas às vezes todos dizem: nós não temos como baixar o preço. E aí fica uma situação complexa. Será que eles estão, o que acontece às vezes de conluio, forçando que o preço fique alto? Ou nós internamente fizemos de uma maneira muito fraca o orçamento do valor desse bem, desse produto? Então o erro pode estar de um lado como pode estar do outro. Mas de qualquer forma é tão complexo quanto uma licitação deserta. O que fazer numa licitação fracassada? Em princípio, o responsável pela licitação tentará de todas as formas fazer os acertos. Se não conseguir, ele, em princípio, vai abrir um outro processo licitatório, tudo de novo, fazer edital, republicar, etc. Mas, da mesma forma, nesse inciso 7º, a legislação dá uma abertura para uma contratação direta, um pouco diferente do que eu falei da licitação deserta. Que abertura existe aqui nesse inciso 7º? Aqui diz o seguinte, que o órgão público deve seguir, para fazer uma contratação direta fruto de uma licitação fracassada, ele deve seguir o que está no artigo 48 da 8666, que eu quero ler para os senhores. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para apresentação de nova documentação ou de novas propostas. Então, é extremamente interessante o que acabamos de ler. Fruto de uma licitação que os preços estejam todos superiores ou que ninguém tenha toda a habilitação exigida, caberá à área pública, se achar interessante, conceder 8 dias úteis a esses que estão participando para ver se eles melhoram o preço ou se acertam a habilitação que ninguém tinha ela por completo. Passado esse prazo, se ninguém acertou ou preço ou habilitação, o órgão público tem a prerrogativa de fazer uma contratação direta, desde que essa empresa também satisfaça as exigências do edital que deu fracassado. Se algum desses conseguiu acertar ou preço ou habilitação, recuperou a licitação. Se não, existe a possibilidade de uma contratação direta. Ok? O outro caso que eu gostaria de passar com vocês é exatamente o inciso 11 do artigo 24, que é muito utilizado. E eu leio também esse inciso 11, que diz assim: na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Esse é um outro caso bastante utilizado, ou seja, houve uma licitação, independente da modalidade, e está na fase da execução, está acontecendo, está no meio do contrato, e por algum motivo acontece uma rescisão contratual. A empresa, por vários motivos, não continua, não pode mais continuar. O que fazer nesse caso? Percebam que eu disse há pouco? O órgão público terá até a opção de encerrar ali e abrir outro processo licitatório com objeto semelhante, só que isso gasta tempo. E às vezes é um serviço, é uma obra que está sendo levado a efeito e é difícil parar para abrir outro processo licitatório. Então, esse inciso permite que, em havendo rescisão, o órgão público tem a prerrogativa de buscar aquele que tinha ficado em segundo lugar quando foi feito o processo licitatório. E esse que era segundo
poderá ou não aceitar. Se ele aceitar continuar o contrato, ele vai continuar exatamente onde esse foi rescindido, pelo valor que está nesse momento, e continuar onde foi parado esse. E ele aceitando, tem que comprovar que a habilitação continua em ordem, está tudo em ordem. Então, é uma espécie de dispensa de licitação. E aqui esse inciso deixa claro, tem que chamar na ordem de classificação da licitação que foi feita. Então, você tem que chamar primeiro quem tinha ficado em segundo, se ele não aceitar, você vai buscar quem tinha ficado em terceiro, contanto que esse que aceitar na ordem de classificação, aceite as condições atuais do contrato que foi rescindido. Então, essa é uma outra possibilidade do artigo 24, inciso 11. Um outro caso que nós iremos abordar a vocês é exatamente o inciso 17, que eu leio para vocês, que diz o seguinte: e esses incisos eu estou lendo, e vocês estão acompanhando a parte escrita na legislação, porque eu não gosto de perder nenhum detalhe que a lei determina nesses casos. O inciso 17 diz: para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Isso é uma outra abertura concedido pelo artigo 24. Muitas vezes, o edital vai adquirir um automóvel e ele exige um período de garantia. O fornecedor, muitas vezes, para dar a garantia, ele deixa claro: eu dou garantia se dentro da garantia você só fizer reposição de peças originais. Se você colocar peças aí da esquina, de lojinha, eu não posso me comprometer em dar a garantia. Então, esse não há problema, está no artigo 24, inciso 17. Se o fornecedor, para dar garantia, ele exige a reposição com peças originais do fabricante, dentro da garantia você vai aceitar até para boa manutenção daquele bem e daquele produto. Então, isso prima muito pelas condições técnicas, e é bastante interessante esse inciso. Então, nós analisamos até aqui alguns casos de dispensa de licitação, repito, para que você tenha uma boa noção do espírito do artigo 24, tá? De alguns casos para você ver como é que funciona.